Se ele vender lá e a gente não entregar, ele não fez nada. Qual o problema? Então é muito fácil vender esse negócio. Você já está em 70% do... Você vai lá tirar pedido. Sabe aqueles prêmios que a galera ganha? Melhor de não sei o quê. Sim, sim. Que o cara paga Sim. e recebe o melhor. Uhum. Você não é melhor de nada, não. Fala, turma. Estamos indo agora visitar a melhor revenda Ambev do Brasil. E não sou eu que falo, é a própria Ambev. Estamos a caminho da CD Bar, que também é nosso parceiro, e eu vou mostrar para vocês por dentro dessa operação. Aquela cervejinha gelada que você pega no bar ou na prateleira, tem todo um processo até chegar por lá. Vamos ver como é que tudo isso funciona. Gustavo, quantas revendas tem no Brasil hoje da Ambev? Cara, no Brasil hoje tem quase 200 revendas no Brasil que participaram, inclusive do Circuito Nacional de Revendas em 2025. E a CD Bar, como bem pontuado aqui pelo nosso amigo, saímos aí no primeiro lugar. E nós escolhemos a melhor do Brasil para começar esse tipo de conteúdo aqui no YouTube. E aí, Gustavo, dentre essas 200 unidades, eu imagino que você já tenha visitado várias delas. E aí, o que é que você entende que é um dos fatores que faz com que a CD Bar, aqui em Alagoas, que é um dos menores estados do nosso país, tenha esse destaque nacional de uma marca mundial? Cara, então, por si só, né, não acredito, né, na verdade, isso é um fato que todas as revendas no Brasil, a nível Brasil mesmo, nacional, todas fazem já um trabalho excepcional, né, não é à toa que você vê aí a Ambev cresceu o volume aí ao longo do ano, né, cresceu em algumas marcas que ela pontuou, então, assim, é um trabalho na ponta que está sendo muito bem feito pelos distribuidores, pelos revendedores, mas quando você vai para a parte qualitativa, que a Ambev cobra particularmente para cada distribuição, cada uma tem os seus qualitativos, a CD Bar conseguiu se sobressair. Show. Então foi mais algo de alinhamento mesmo interno, estratégico e para alcançar as metas, né? Então foi isso. E tudo mais. Tem uma galera aqui do nosso canal, Gustavo, que tem uma empresa de pequeno ou até de médio porte. E aí o que é que diferencia uma revenda Ambev que recebe toda uma estrutura que tem que seguir alguns padrões de uma empresa pequena, por exemplo, na sua visão? Por exemplo, digamos que eu tenho um negócio pequeno e quero começar a distribuir algum produto em relação a uma empresa como a CD Bar, que recebe toda uma base de estrutura e, claro, tem que adaptar para a cultura da região, para o perfil do cliente. Cara, então, né, a CD Bar ela está em outra cadeia do mercado, né? Ela está na cadeia aí que a gente chama do B2B, né? A gente fornece para os comércios, para os varejistas, para os bares, restaurantes. Então você já pega uma cadeia diferente do mercado. Então a gente hoje aqui, se for falar de outros clientes, que seriam os clientes que a gente atende, é uma visão de mercado diferente, né? Uma visão que está mais ligada realmente ao consumidor final. Então você tem que ali, se você tem um bar, você tem que prestar um bom serviço, desde o atendimento até a precificação do seu cardápio, um bom cardápio na mesa, disponibilidade de produto, que aí a CD Bar também entra em cena, em jogo. E é isso, né? Eu acredito que assim, não vejo muito mistério, nem um segredo assim para se contar. Eu acho que assim, o básico, muito bem feito, ele sempre se sobressai, né? Excelente. É agora, para ser a melhor, eu tenho certeza que não é você que faz tudo. Você tem outras pessoas que fazem as funções. Eu quero agora que você me mostre como é todo esse processo, até para chegar aqui um produto, até chegar na geladeira de um bar, por exemplo, até eu abrir a cerveja gelada em casa. O que é que acontece para tudo isso? Agora eu quero que você me mostre tudo isso aqui na prática. Pronto, vamos lá. O Douglas já apareceu por aqui, que é o gerente de operações, né, Gustavo? E agora ele que vai mostrar para a gente como tudo isso funciona. Isso aí, eu tava aqui conversando com o Gustavo, em off, sobre essa divisão de clientes, né, Gustavo? Isso. Porque muita gente pensa, um vendedor solta na rua que ele vai vender porque o produto é bom, é fácil de vender. Não. Mas aí você me falou sobre aquela divisão. Aí me fala um pouquinho melhor esses perfis de clientes aí. Nós temos hoje 3 salas de vendas aqui. Cada sala de vendas ela tem um perfil de um cliente traçado assim. A gente tem uma sala de vendas que atende dedicamente aos bares. Outra sala mais dedicada aos AS, que são os autosserviços. Você pega as redes de supermercados, mercados maiores de volume. E outra sala é mais para esses mercadinhos, para esses depósitos pequenos que tem na cidade para estar atendendo. Então, é interessante, né? Porque cada perfil desse tem um volume de compra, tem um trade marketing envolvido, tem material de publicidade envolvido. Então é muito interessante essa divisão também. E aqui uma dica para você que tem negócio, nem sempre o seu vendedor deve atender todos os seus clientes. Exatamente, você tem que segmentar, separar, né? O peso da remuneração também a gente deixa de uma forma justa, que seja igual, com os pesos
correspondentes, né, para que, por exemplo, o cara que atende uma rota que tenha Grandes redes, por exemplo. Grandes redes, por exemplo, ele vai dizer que vendeu mais do que o cara que está atendendo, por exemplo, um cliente que compra muito menos, né? Por exemplo, E você acabar desmotivando a equipe a pessoa, né? Então a gente faz essa conta bem proporcional para todos os vendedores. E também tem até a questão do perfil da pessoa, né? Às vezes o cara é muito bom num tipo de cliente ou não performa tão bem em outro tipo de cliente. Exatamente. E é importante entender essas variações. Bom, galera, vou passar aqui agora para o Douglas, é nosso gerente operacional, ele cuida toda a parte operacional da revenda, da CDBar, internamente aqui falando. Então tudo que está aqui de logística, de administrativo, financeiro, está tudo na alçada dele aqui. Vou passar para ele falar com mais detalhes aqui nos setores e caminhar com vocês para vocês conhecerem melhor a operação. Fechou? Boa. Aqui é vida real, sem corte, hein? Bora. Bora lá, Douglas. Bora. Minha primeira curiosidade é o seguinte. Muita empresa tem gerente. E você é um gerente de operações. O que especificamente você está fazendo hoje na CDBar? Basicamente, o gerente de operações ele cuida de toda a estrutura da revenda, seja ela operacional, administrativa, financeira, de gente. E ao meu lado eu tenho outros gestores que tomam conta de cada uma das áreas. Então a gente vai poder conversar com o nosso gerente de logística, Show. que toma conta do armazém, puxada, entrega. A gente também tem o nosso gerente financeiro, tem o departamento de controladoria. E todos eles dão o suporte que o time de vendas necessita na rua para que tudo funcione, desde a compra na fábrica até o atendimento dos pedidos, roteirização e posteriormente a entrega também. E aí, vocês pensam que é só comprar lá na fábrica e colocar no bar para vocês beberem? O negócio aqui é complexo. Vamos entrar na operação da melhor revenda Ambev do Brasil. E agora já estamos aqui na parte de logística, que basicamente é o coração da revenda, né, Douglas? Isso, como eu expliquei, né, eu sou gerente de operações, mas ao meu lado eu tenho diversas outras pessoas, outros profissionais que me ajudam na gestão de uma operação como essa. A gente está falando aqui de mais de 160 colaboradores, são ao todo 5 setores, incluindo o setor de vendas, e dos 5, 4 setores estão sob a minha alçada. Então, ao meu lado, eu tenho outras pessoas. Aqui a gente vai entrar na sala da gerência de logística, que é onde funciona o coração nervoso da operação, certo? É onde inicia... O bicho pega, né? O bicho pega aqui. É onde iniciam as compras, a gente também tem as tratativas de segurança, de frota, que muitas pessoas não sabem, mas aqui funciona uma mini oficina, a gente tem serviços aqui dentro, a gente tem socorro em rota, a gente também tem que cuidar de muita coisa da operação na parte de segurança e também de armazém. Não é uma operação simples. Não é. Embora pareça simples, quando você vê o caminhão na rua e o ponto de venda abastecido, mas tem muita coisa no bastidor e é isso que a gente vai. Exatamente. Vamos Estamos ver, falando né? de uma revenda que hoje funciona 24 horas por dia. Então, muita coisa acontece aqui dentro, nos bastidores, que a gente não consegue mostrar para o cliente. Vamos embora. Então, vamos lá? Bom dia, pessoal. Bom dia. Essa aqui é a sala da logística, certo? Apresentando aqui a turma. A gente tem a parte de armazém puxada, frota e segurança. E o Márcio, o nosso gerente de logística, é quem vai acompanhar vocês aqui nesse tour pelo coração nervoso da operação, tá certo? Márcio, Vamos lá, Márcio. passa as honras. Vamos lá, Márcio. Conta pra gente, Márcio, o que é que acontece aqui dentro dessa sala que faz com que o ponto de venda sempre esteja bem abastecido? Sim, olá a todos, né? Dentro dessa sala aqui é onde toda a logística, ela praticamente funciona. Lógico que nós temos todo o operacional lá no armazém, trabalhando, carregando os carros, mas aqui são as cabeças pensantes, né? Onde cada um tem a sua função específica e trabalha diariamente para que nada saia do trilho. Desse lado aqui nós temos a TST, a nossa técnica de segurança, que é a Lúcia, onde ela é responsável pelos EPIs, por toda a parte de segurança, tanto de frota, tanto de colaboradores. Então ela é a funcionária que mais cobra aqui a gente, é a funcionária que cobra também relatos de segurança para que não cause incidente nem acidente. Sim, então sim, ela é responsável por não ter nenhum tipo de acidente, porque a gente preza muito, a gente trabalha na Ambev, preza muito para ter 0 acidentes. Hoje vocês têm em média quantos veículos na rua e quantos colaboradores? Hoje a gente tem colaboradores perto dos 200 colaboradores e veículos na rua a gente está hoje próximo a 30 veículos fazendo entrega nesse momento. Em várias cidades? Isso, em várias cidades aqui do Agreste. Excelente. Desse lado aqui, nós temos a Ana Paula. A Ana Paula é analista de frota. Ela é responsável por tudo que acontece na frota. Eu estou fazendo uma entrega lá e o carro quebrou.
Então, socorro em rota é com ela que direciona. Entendi. Ela tem também tempo para fazer isso, ela é responsável pela manutenção preventiva e corretiva dos veículos, para que não falte o veículo, que não atrapalhe o carregamento do dia seguinte, isso, para não quebrar a cadeia. Então, sempre tudo relacionado a veículos é com ela. Lavagem de veículo também, para o veículo ir limpo para o PDV. Sim. Então, ela também tem a turma dela, ela tem um mecânico, ela tem o manobrista, ela tem um lavador. Então, ela tem uma equipe que trabalha junto com ela. Perfeito. Ela cuida da segurança. Segurança. Ela cuida da frota. Da frota. Isso. E como é que o produto chega aqui? Porque aqui não é uma fábrica, é uma revenda. Como é que o produto chega aqui? Qual é o processo? Vamos lá. Aí eu tenho o Eduardo, que é meu analista de puxada. Puxada nada mais é do que compra. Ele vai comprar esse produto na fábrica. E nesse momento ele já está fazendo pedido aí na tela do computador, já está fazendo pedido. Para quê? Para que não falte o produto para o cliente. O comercial está na rua vendendo. Isso, o comercial está vendendo e ele tem que estar abastecendo. Ele tem, o produto sai, ele já tem que estar repondo antes de zerar. É uma velocidade muito rápida. Muito rápida, muito rápida. A gente tem hoje 6 carros, 6 carretas buscando produto em 4 fábricas diferentes, Camaçari, na Bahia, Itapsuma, em Pernambuco, Estância, em Sergipe, em João Pessoa. Então, hoje, todo dia você tem mercadoria chegando e saindo daqui? Todos os dias. Quantos SKUs em média? A gente puxa hoje, em média, 1.000... SKUs, né? SKUs. A gente tem em torno de uns 180, 200 SKUs. 200 SKUs. É muita coisa. É muita coisa. Então, para você estar fazendo... E assim, a gente está falando de SKU de volume alto, né? Por exemplo, eu falo, a Skol é um SKU, mas quantas Skol eu tenho que estar aqui para abastecer meu ponto de venda? Então, de fato... Quando eu falo um SKU, eu falo da Skol Lata, mas eu tenho a Skol 269, que é um segundo SKU, eu tenho a Skol Litro, eu tenho a Skol Litrine, então só numa marca, às vezes eu tenho 6, 7 SKUs. Muitas pessoas que acompanham a gente não sabem o que é um SKU. O SKU é um rótulo. O SKU basicamente é um produto. Eu tenho a Skol de 600, de uma latinha, um latão, então eu tenho tudo isso. Uma marca, ela pode ter 6, 7 SKUs. Quando a gente fala de 200 SKUs, a gente não está falando de 200 marcas. A gente está falando de 200 tipos de produtos que tem que estar nos mais diversos pontos de venda. Então, ele que está fazendo o pedido, Eduardo que está fazendo o pedido lá na fábrica para manter o estoque 100% abastecido. O vendedor vendeu, esse produto tem que chegar no ponto de venda. Antes do caminhão dar problema, ele tem que estar na rua, né? Isso mesmo. Como é esse processo? Isso mesmo. Mas antes que isso aconteça, ele faz a puxada, ela organiza os carros aqui. Já para receber essa mercadoria. Isso, mas quem recebe essa mercadoria já é uma outra pessoa. Já é o nosso coordenador de armazém, que é o Madison. Ele é responsável por armazenagem aqui do produto, ele é responsável pela a validade do produto aqui dentro do armazém, ele é responsável em coordenar a equipe noturna. O nosso armazém ele funciona 24 horas, então sempre tem uma equipe noturna carregando, os carros chegam durante a noite. Tem uma equipe que descarrega os carros, outra equipe que já encosta os carros para carregar durante a noite. Essa mesma equipe, quando chega no outro dia de manhã, os carros já estão carregados para novas rotas. Então, o armazém aqui ele não para, é 24 horas. Existe um nível de complexidade absurdo numa operação desse tamanho. A gente falando assim, parece ser uma coisa simples, e o que não é a realidade da maioria das empresas. A maioria das empresas do nosso país são pequenas e médias, e elas enfrentam justamente essa complexidade de organizar processos, de organizar como as coisas vão acontecer. E pelo pouco que a gente já fez até agora de conteúdo, a gente entende que tudo aqui tem que funcionar muito bem, porque se uma dessas etapas... É uma engrenagem, né? Deixar de funcionar... Se a Ana Paula, que é de frota, ela não conseguir garantir a disponibilidade dos veículos, eu vou ter algum gargalo na rota. Se eu tenho algum gargalo na rota, eu vou ter um gargalo na puxada porque eu não entreguei o que era suficiente, então ele vai estar com o produto... Aí o cliente reclama, o vendedor reclama, o faturamento reclama, tudo isso vira uma bola de neve sem fim, né? Então é como se fosse um reloginho ali engrenado, que passa por um, passa para o outro, e lá na frente aí a gente tem Então podemos afirmar que o coração da CDBar está aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Sem puxar pro seu time. Sem dúvida, a logística o gerente comercial vai dizer que são as vendas. Sem dúvida. Se ele vender lá e a gente não entregar, ele não fez nada. Qual o problema? Não fez nada. E aí, qual é o coração da empresa? Será que é o setor de vendas, a logística, o financeiro, a diretoria? Lógico, na verdade é tudo junto. Lógico que é isso, é tudo junto. Se o vendedor não vende, você não tem trabalho. Se vocês não trabalham bem, o vendedor tem satisfação. Então é muito importante entender que na sua empresa, independente do tamanho que ela tenha, não existe setor mais importante ou menos importante
todos têm ali dentro dos processos Claro. um nível de eficiência que precisa ser exigido. E aí, como é que vocês acompanham a eficiência disso tudo? Porque eu imagino que para fazer é complexo e também para ser eficiente é que se torna muito mais complexo. Certo. Aí é onde entra esse rapaz aqui, que é o meu analista de logística, é o rapaz responsável por todas as reuniões aqui na empresa, para a gente tratar o que não está dando certo, o que capotou, o que não rodou como a gente esperava. Então a gente senta, a gente tem várias reuniões diárias para estar tratando disso. Aí a gente também tem um formato aqui de reuniões setorizadas. Eu tenho um setor de distribuição que ele tem uma determinada reunião, eu tenho um setor de uma reunião mais gerencial, então todas essas reuniões elas são importantes para que o que não está dando certo a gente vai lá e corrige. Porque a gente sabe, num mundo complexo desse, alguma coisa ela pode dar errado. Aí a gente chega junto. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Márcio. Dentro de tudo isso que você me falou, quantos % é responsabilidade do padrão que a Ambev exige, a Ambev Global exige, e quantos % disso a revenda pode adaptar para o cenário que ela vive? Hoje tem alguma divisão? É tudo... Não, a gente hoje segue um padrão, né? É chamado de DPO, né? É um padrão da própria Ambev. Se você entra dentro de uma revenda como a nossa aqui e você for para uma revenda lá em São Paulo, em Santa Catarina, no Pará, o padrão ele vai ser igual, ele não muda. Ele não muda, então é muito padronizado, a gente já recebe as diretrizes, a gente recebe de como é que tem que ser feito. Lógico que cada região, ela tem uma adaptação... você vai ter um nível de complexidade de entrega, por exemplo, numa região mais montanhosa do que uma região menos. Mas a gente tem um parâmetro. Tem um padrão. Isso, um padrão. E é legal. Então, uma dica que a gente poderia dar para as pessoas que têm um negócio é que, se você quer crescer a sua empresa, tente padronizar ao máximo as coisas para que elas não dependam das pessoas. Por exemplo, se uma pessoa adoece, tira férias ou pede desligamento, a sua operação não pode parar. Não pode. Então, você tem que ter alguém que siga todo esse padrão. Todos esses processos, entendeu? Faltou fulano aqui, mas existe o processo está aqui. Outra pessoa sente, lê o processo e ela continua. Lógico que não na mesma velocidade, mas ela sabe como executar, porque o processo ele está pronto. Mas a ferramenta vai isso mesmo. Operar normalmente. Isso mesmo. Então, estamos aqui no coração da logística, da melhor revenda Ambev do Brasil. 2025. Dentro desse setor, você acha que o que faz com que a CDBA seja a melhor revenda do Brasil? O que é que você enxerga de diferente em relação às outras? Não de melhor, mas assim de diferente. Porque existem critérios para essa premiação, mas na sua visão, o que é que você entende? As pessoas. A minha equipe aqui é que torna tudo isso diferente. O comprometimento, a força de trabalho, sabe? Eu não quero dizer que as outras equipes elas não são diferentes, mas aqui, por uma limitação que nós temos, mas a gente conseguiu ser a melhor do Brasil. Isso, entendeu? Isso tem um peso, os processos são os mesmos, que como eu falei, tanto na revenda como na outra. Divisão de cargos. Isso, mas o que diferenciou aqui foi a equipe, né? A equipe engajada para que esse resultado chegasse. Perfeito. Tá vendo aí? Você que tem uma empresa precisa entender que o colaborador não é seu inimigo primeiro. Porque qual é o principal problema da empresa pequena e média? Se você perguntar para 50 empresários pequenos e médios, ele vai dizer que o problema deles são pessoas. O problema é pessoa. Raramente ele diz que é caixa, venda, sempre são as pessoas. E aí, provavelmente, o problema são as pessoas, porque as pessoas não sabem o que tem que fazer, as pessoas não têm um plano de crescimento dentro da empresa, e as pessoas fazem aquilo do jeito dela. Aí, quando a pessoa sai, a empresa fica um caos. Então, pelo que a gente vê aqui, nesse padrão de excelência e de exigência, as pessoas são peça fundamental de uma cadeia que já funciona bem. Isso, ou seja, os processos eles estão acima das pessoas. E não as pessoas acima do processo. Exatamente. O processo ele permanece. Aquele funcionário ele sai, ou ele é desligado, entra outro, mas o processo ele permanece. Então isso não muda. O que muda são as pessoas, o processo ele continua. Então é assim que a logística de uma revenda Ambev funciona. O cliente vê lá o ponto de venda abastecido, ele vê o caminhão rodando, mas antes disso acontecer, existe todo um processo que, pelo que a gente entendeu aqui, é extremamente complexo.
A gente vai dividir em 4 etapas. Por exemplo, eu tenho que pegar na fábrica o produto, eu tenho que organizar minha logística, eu tenho que manter minha equipe segura, porque eu não posso ter um número de acidentes, eu tenho que manter meus veículos bem cuidados e funcionando. Então, a gente está falando disso numa escala gigantesca. E isso realmente é um nível de excelência que a sua empresa, independente do tamanho que ela tenha, pode modelar. Óbvio, eu não tenho 300 funcionários, mas eu posso modelar para os meus 5 dentro de uma realidade da minha empresa. Sem dúvida, sem dúvida. Sempre colocar os processos acima das pessoas. O processo é esse, vamos seguir esse processo que vai dar certo. Desse lado aqui eu tenho o Guilherme também, que aqui a gente já trata de uma outra situação. Aqui é a gente calcular o nosso nível de serviço com nossos clientes. Como é que funciona? A satisfação. A gente recebe feedback, a gente recebe nota dos nossos clientes. Então ele está aqui para verificar os chamados que recebe todo dia, as reclamações dos clientes, trocas de clientes, o produto estava variado, a gente faz a troca. Então ele é o rapaz responsável pela o nosso nível de serviço relacionado à logística. Com uma coisa que eu costumo falar, Márcio, até nos nossos conteúdos, é que o melhor consultor para um negócio é o seu cliente. Porque o seu cliente, às vezes, enxerga coisas na sua empresa que você não enxerga. Sim, claro. Tanto positivas quanto negativas. E não quer dizer que o cliente sempre tem razão. O cliente, às vezes, está errado. Mas nós, quanto empresa, precisamos mostrar para o cliente que, embora ele esteja errado, nós vamos acolher aquele feedback dele e buscar uma solução melhor. Então, esse setor, na minha visão, o que ele faz é o que pode mudar o jogo de uma empresa, dependendo do tamanho dela. Por quê? Você se aproxima do cliente, se relaciona do cliente e faz com que o cliente sinta que você está preocupado com ele. Pô, ele quer me ouvir, ele quer saber o que eu acho. Então, uma marca não nasce grande, ela cresce e fica grande com todo um trabalho que ela constrói. Claro, claro. Nós estamos aqui dentro de uma sala fechada, as coisas estão acontecendo lá fora. Então, o feedback do cliente, o feedback do motorista, se for dessa forma aqui é melhor, se for dessa aqui é melhor. A gente traz a informação para cá, a gente processa isso e a gente muda se for necessário. A gente ficar aqui dentro de uma sala, a gente não consegue entender toda a dinâmica, a dimensão que é lá fora. Então, a gente precisa, sim, do feedback do cliente, do feedback do motorista, para que a gente melhore cada vez mais. Imagino eu que seja um dos setores mais complexos e com detalhes de um negócio, né? Sim, porque envolve compra, envolve venda, envolve satisfação do cliente, envolve segurança do colaborador, envolve operação de veículo, envolve tudo isso até chegar no ponto de venda. É o setor mais complexo. Para o cliente ter a cervejinha gelada dele, ele tem que passar por muitas etapas. Então, vamos ver agora qual será o próximo setor. Acho que é monitoramento. Monitoramento, isso. Você vai com a gente? Vou sim. Vamos lá. Porque para o veículo estar na rua, alguém tem que monitorar. Caso aconteça alguma coisa. Então vamos lá no monitoramento, ver na prática como é que isso acontece. Magicamente estamos aqui no setor de monitoramento, que é basicamente onde tudo aquilo que você desenhou, planejou e colocou, meio que lá é onde eu coloco o caminhão para funcionar. Depois de tudo pronto. Mas quando o caminhão funciona, eu preciso agora monitorar, saber como é que está a minha entrega, o que é que está acontecendo lá fora. Então eu tenho todo esse setor aqui, que é um setor de monitoramento, ele monitora todos os carros que estão em rota. Então, nos carros a gente tem câmera de segurança, nos carros a gente tem rastreador, a gente tem o celular, onde ele faz o apontamento da entrega. A gente sabe nesse momento, em cada entrega que está sendo feita agora, cada ponto de venda que está sendo feito, onde cada motorista está, qual é o próximo ponto que o motorista vai atender. Tudo isso é estruturado dentro do aplicativo. É estruturado dentro do aplicativo aqui, e o Lucas, que está aqui, que fica na parte da manhã e da tarde, ele começa a monitorar, a verificar, resolver problemas de rota. Acontece, eita, um boleto aqui rasgou, eu preciso de um boleto novo. Então ele já envia via WhatsApp para o cliente. Isso tudo, né? Isso. Então ele acompanha tudo. O carro está com dificuldade, era para ele fazer 10 entregas, até esse momento ele só fez uma. Então o monitoramento vai ligar para ele para entender o que aconteceu, por que ele travou naquele cliente. Então ele vai tomar decisões ali para... Uma coisa que eu achei interessante, Márcio, foram esses dados aqui no quadro. Por exemplo, você tem aqui uma SWOT, que é da revenda como um todo, né? Isso, que é da logística. Logística, né? Essa SWOT, ela é da logística. Você tem ali um fluxo de tarefas. Sim.
que o colaborador ele sabe exatamente via fluxograma Isso. o que é que ele tem que fazer. Esses são os mais Sim. comuns que a turma Tem o conhece. loop também. O que é loop? Nada mais é do que um manual fotográfico. O que é que eu tenho que fazer? Uma Perfeito. fotografia mostra. Eu tenho a race, eu tenho os melhores do ano lá, Uhum. eu Legal. tenho reconhecimento, eu tenho regras de ouro. Uma coisa que Eu achei tenho interessante aqui os meus indicadores, né? Que é o NPS, eu tenho eficiência de custos, eu tenho on-time, eu tenho devolução PDV, eu tenho tempo em rota, eu tenho tempo interno, eu tenho rate, que nada mais é do que uma pesquisa do cliente. A gente faz a entrega lá no cliente, quando a gente termina de fazer, chega um pop-up no celular do cliente, onde ele vai avaliar como ele se sentiu na nossa entrega do nosso produto. Então, a gente tem de 1 a 5 estrelas, a gente hoje tem um rate de 4,97 estrelas, é um dos maiores do Brasil. Olha o nível de complexidade que a gente está falando, né? Porque tudo isso requer documentação Sim. e acompanhamento. Sim. Porque eu posso pegar um lápis e colocar aqui, 90%. Mas alguém tem que acompanhar. Sim, sim, alguém claro. tem que acompanhar. Então, eu costumo falar também o seguinte, mas que indicadores e dados mudam o jogo de negócios. Por quê? Se eu souber exatamente um nível de NPS aqui, de devolução do ponto de venda, você tem uma meta desejada de 4%. Isso, 4%. Na segunda ali você teve 8,7%. 8,7%. O que é que aconteceu? Então, aí a gente vai investigar, vai Isso. averiguar, vai chamar o motorista para entender o que aconteceu. Na terça, Na a gente terça já bateu a meta. já atingiu. Já atingiu a Mas, meta. mas o ideal nos sonhos é 0%. O ideal 0%. seria 0, né? Ainda assim, quando você atinge a meta, você tem que entender se dentro desses 3% houve alguma falha que é corrigível. Isso mesmo, isso mesmo. Então, todos os dias, a gente tem ferramenta de gestão também para atuar quando a gente não bate a meta. E aí um ponto extremamente importante. Você toma decisões em cima dos Baseado indicadores. em números, baseado nos Você toma decisão em indicadores. cima dos indicadores. A gente não pode estar com achismo. Uma boa parte das empresas toma decisões em cima do senso que ele tem de algo. Não. Eu acho que o Lucas tá errando em alguma coisa. E aí você penaliza uma pessoa pela sua opinião, que não é o cenário ideal. Não Então, funciona assim aqui. Sempre que você tem esses dados, a vida acontecendo, o Lucas já está ali no monitoramento. Então, sempre que você tem dados da sua operação, por exemplo, NPS de satisfação do meu cliente, é uma coisa, imagino que seja básico para vocês têm que ter isso obrigatoriamente, Sim. mas boa parte das empresas, elas não se preocupam com isso. É aquela frase, né? Ela diz muito hoje sobre a nossa dinâmica aqui dentro. O que você não consegue medir, você não consegue gerir. Exatamente. Meu amigo, Revenda Ambev é um negócio complexo, mas aula de negócios para você que está assistindo esse conteúdo. Agora com o Márcio, estamos aqui no apertado, do lado da grade, porque um dos padrões de segurança aqui da CD Bar é que pessoas não podem acessar o setor de logística, por exemplo, sem os devidos EPIs, que são eles capacete, óculos, bota. Então nós não podemos entrar dentro do setor de logística, que é um padrão de extrema segurança. E aí o Márcio vai explicar um pouquinho de longe aqui esse setor na prática. Aqui é onde temos os produtos, né, Márcio? Isso, aqui é onde fica armazenado os nossos produtos que vão para os nossos clientes, né? Eu tenho toda a parte lá atrás de estoque cheio, que são pallets completos, e eu tenho aqui o picking. Do outro lado lá eu tenho a área de carregamento e descarregamento. O pique, como é que funciona o pique? A gente trabalha também com informação. Por que essa Budweiser está aqui e não ali? Porque tudo aqui é medido. Então a gente faz todo o processo de curva ABC para saber qual é o produto que tem maior saída. Então a gente organiza para que a gente tenha mais produtividade na separação dos produtos. Além da curva ABC que a gente gente também trabalha na questão de paletização uniforme, que é o quê? Nada mais é do que produtos que se encaixem no pallet. Se você observar, nessa primeira parte eu só tenho lata, na outra parte lá eu só tenho PET, na outra parte lá eu só tenho retornável. Para quê? Para que ele se encaixe de forma uniforme no pallet, na hora da montagem do pallet. Ele tem um padrão de abastecimento. E ganhe produtividade aqui na separação dos produtos. E aí, como é que foi o papo com o Márcio? Show de bola, alto nível. Se você gostou, ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Eu não vou responder ninguém, não. Eu vou mandar para o Márcio e ele vai responder vocês tudo isso sobre logística. E aí, Douglas, uma coisa que eu estava até comentando lá com o Márcio é que é uma operação de fato complexa
e que vocês falando, parece que ela é relativamente simples. Sim. Só que só quem vive essa realidade de um negócio sabe o quanto é complexo gerir pessoas, gerir processos, gerir produtos, gerir finanças, gerir clientes, gerir... É muita coisa. É muita coisa. A questão é que a gente enxerga nosso negócio por meio de vários processos que a gente tem que executar. Se a gente fosse resumir, basicamente, nosso negócio é puxar, vender e entregar. Só que no meio disso eu tenho que armazenar, administrar e tudo isso engloba muitos processos aqui dentro da revenda. excelente. Vocês conversaram com o Márcio, tem muita coisa que a gente faz, muita coisa que está nos bastidores e que o cliente nem faz ideia de que acontece até e a o gente produto vai chegar. mostrar, a gente vai mostrar tudo, sem filtro. Aqui é vida real. Vida real. E aí uma coisa muito relevante da vida real, não só para esse negócio, mas para todos os outros, né? É que a gente precisa de gestão. Se nós conseguirmos ser a primeira revenda do Brasil, número 1, isso não foi por acaso, não foi sorte. De maneira nenhuma. Isso é muito planejamento, muita gestão. Então, tudo que eu estou mostrando para vocês é um pouco dos bastidores que nos levaram até chegar a esse Não é nível. sorteio não, é auditado. A Ambev Global entra nos processos e nos números e diz quem é Quem é a melhor, quem de foi acordo com os eleito. resultados, de acordo com os Isso. processos. E a gente não é só a melhor porque a gente vendeu mais. A gente é a melhor porque a gente também conseguiu atingir processos de excelência. E esses processos de excelência, parte deles são construídos em outros departamentos. Um deles eu vou mostrar para vocês agora, que é o departamento conduzido pela Gabi, Perfeito. que é a controladoria. Somos uma revenda que desde cedo decidimos implantar um departamento que pudesse fornecer controle e gestão para a operação. E esse departamento hoje está sendo conduzido pela Gabi, trazendo diversas inovações Deixa eu aqui dentro. falar uma polêmica aqui, Douglas. Fale. Sabe aqueles prêmios que a galera ganha? Melhor de não sei o quê. Sim, sim, Que o cara paga sim. e recebe o melhor. Aham. Você não é melhor de nada, não. Viu? Melhor é quando você tem um processo auditado e você está concorrendo com pessoas que fazem algo parecido com você. Com certeza. Então não adianta você fazer publicidade dizendo eu sou o melhor de tal coisa, sendo se você não é. Aqui nós estamos na critério. CD Bar, que foi eleita a melhor revenda Ambev do Brasil. Vamos lá? Bora. Esse aqui é o departamento conduzido pela Gabi, como eu falei para vocês. Ele é um departamento de controladoria. Basicamente, cuida de processos na operação, mas a gente também decidiu inovar um pouquinho e esse passou a ser um departamento que desenvolve as nossas próprias soluções. Então, Show. quando nós estamos falando de gestão, uma boa parte do que a gente tem hoje sendo executado também está nascendo aqui, certo? Excelente. E aqui nós temos a Gabi. Gabi, por favor, vem aqui, me ajude. Cadê a Gabi? Toda sala que eu entro, eu olho o quadro. Porque lá no nosso escritório, todas as salas têm quadros e nos quadros ficam detalhes que precisam estar neles. E lá na logística eu achei interessante alguns indicadores que são extremamente importantes. Eu acho que controladoria tem a ver com esses indicadores, né? Tem a ver. Eu vou deixar passar para a Gabi, mas vou passar para ela perguntando assim, o que é aquele quadro ali que parece uma tela da CNN passando um monte de informação? Bom, pessoal, me chamo Gabriela e sou supervisora de controladoria. E já respondendo ali o Douglas, ali está a nossa telinha da CNN, é assim que a gente chama carinhosamente, certo? Mas ali mostra como que está o desenvolvimento e o desempenho Vamos do lá nosso perto, né? site. Pode certo? mostrar? Pode sim. Bora. Visão de um leigo, tá? Visão de um leigo. Aqui você tem todo esse controle de informações dos últimos 30 dias, quantidade de tarefas concluídas, planner, top 5 execuções. Legal, hein? Facilita, né? É isso mesmo, né? Aí a gente fica acompanhando como que está o uso do nosso software que a gente está desenvolvendo aqui. Ele é voltado a acompanhar processos dentro da revenda e aí a gente acompanha como tá os acessos, como que tá o uso dos aplicativos que a gente desenvolveu para dentro da revenda e aqui na sala é isso que a gente faz. Desenvolve plataforma, desenvolve ferramentas para poder facilitar o dia a dia do time da revenda CD Bar. De toda a operação. Então, Isso toda a mesmo. operação de todos os setores, vocês meio que ficam acima disso para entender os Isso. indicadores, o que está acontecendo e o que pode ser melhorado, porque todo o processo tem que ser validado e acompanhado, né? Exatamente, é isso mesmo. Controladoria. Nem É toda isso. empresa tem, mas toda Exato. empresa pode ter Exatamente. o princípio disso.
podem ter o princípio e podem validar que é necessário para garantir a execução de processos, garantir a rentabilidade da empresa e poder também facilitar o dia a dia de quem está ali na operação. Deixa eu testar a Gabi agora. Gabi, digamos que eu tenho uma empresa pequena, Sim. com 5 funcionários. Um exemplo hipotético. O que você daria de dica que você faz aqui que poderia ajudar a minha empresa a melhorar o trabalho da minha equipe, na sua visão? Pronto, o primeiro passo, né? Acompanhamento de processos. A gente valida se as execuções estão rodando conforme é determinado e aí garante a confiabilidade de resultados para a diretoria e para toda a gestão, certo? É o primeiro passo. E aí... Tem mais um. Tem mais um. Vamos para o segundo, que é desenvolver ferramentas específicas para os processos que rodam. Então, cada processo dentro da sua empresa, ela tem uma especificidade. E isso a gente traz fornecendo ferramentas que são úteis e para o dia a dia. Vida real, sem roteiro. O Márcio ficou ali, todo preocupado. Gabi também já estava meio tenso, já está ficando... Isso aqui não é um vídeo, não. Isso aqui é uma aula de negócios. Então, independente do tamanho da sua empresa, você pode ter setores eficientes, você pode ter processos desenhados. E uma coisa que eu falo, Gabi, não sei se você vai concordar comigo. A melhor hora de implantar processos é quando a sua empresa é pequena. Exato. Porque é mais fácil. Imagine implantar um processo dentro de uma empresa com 200 colaboradores, um nível de complexidade. E assim, processo é cultura, né? Então, a cultura organizacional é o que faz a base da empresa. Já que ela falou de cultura, eu tô curioso para o setor de RH, que não é RH não, é gente, né? É gente, É gente, não é RH não. Vamos conhecer esse setor para entender como é que todas essas pessoas são cuidadas, recebidas, acolhidas e se mantêm trabalhando aqui. Porque um problema do mercado atual é o turnover das pessoas nas empresas. Porque você imagina, você tem uma pessoa aqui, ela passa 2, 3 meses e sai. Você recomeçar tudo isso é complexo e vamos entender como uma revenda Ambev, não. A melhor revenda Ambev do Brasil trata os seus colaboradores. Eu falei para a Gabi que eu estava curioso por esse setor. Eu sou o maior fã de vendas que existe. Mas o setor que eu mais estava curioso para entrar da CDBar era esse. Porque ele já começa com um nome diferente. Gente. Todo mundo chama de RH. E agora nós chamamos no setor de gente. Gente. Eu quero entender agora como é que esse setor funciona, quem cuida disso, por que o nome é gente. Vocês vão falar com uma das melhores pessoas para isso. Rafaela, certo? Ela é a nossa gerente de gente e gestão. E aqui a gente não costuma falar RH, porque RH eu acho que não representa o lado humano que a gente acrescenta no trabalho que é feito pela Rafaela aqui, tá? Então, muitas vezes o pessoal vê RH como um departamento que faz a folha de pagamento. O chato que demite, né? O chato que demite, o departamento que contrata, mas vai muito além disso. Com certo? certeza. Quando a gente está falando do mundo Ambev, os processos de gente, eles são muito mais complexos e envolvem critérios principalmente de qualidade. É qualidade do ambiente organizacional, de clima. Então, tudo isso faz parte do trabalho de gente. E cuidar de gente. Um dos principais ativos de qualquer negócio são as pessoas que estão dentro dele, né? Vocês conversaram com o Márcio, eu vou copiar uma frase do Márcio, tá? Márcio diz que isso aqui, sem as pessoas, são apenas paredes que não valem de absolutamente nada. Exatamente. Então, se você é nosso cliente e está consumindo a nossa cerveja ou está comprando para revender os nossos produtos, os refrigerantes, os produtos do marketplace, saiba que por trás disso tem mais de 160 pessoas que atuam diariamente nesse trabalho e o trabalho que a gente está apresentando aqui dos gestores é só um pequeno trabalho, uma pequena parte desse trabalho. De tudo isso, né? Para poder fazer com que o produto chegue com qualidade até o seu estabelecimento ou até a sua casa. E se você é empresário, dê uma segurada no ego, porque você depende de pessoas para gerir esse processo. Vem para cá, Rafaela, nossa gerente. Rafaela. Isso, gerente de gente, né? Gerencio tanto a parte de recursos humanos, como o Douglas falou, como a parte de DP, que é o departamento pessoal. Perfeito. Então, gente e gestão, eu entendo que é o coração da empresa. É onde vai gerenciar, onde vai capacitar, onde vai treinar, acompanhar, não só treinar os colaboradores, mas acompanhar toda a equipe, acompanhar os gestores e garantir o bem-estar do colaborador, porque não adianta a gente ter o processo e o colaborador não estar satisfeito naquilo que ele está. Deixa eu te fazer uma das perguntas mais buscadas no Google no último ano, que é
como contratar boas pessoas. Já que você está liderando esse setor, que é extremamente importante e essencial para a CDBA, na sua visão do negócio como um todo, como é que uma empresa pode recrutar boas pessoas? É óbvio que uma marca forte tem mais facilidade do que uma marca menor, mas se você pudesse dar uma dica para quem está assistindo a gente no YouTube, qual seria? Nós temos tanto o RH como toda a cultura da empresa, nós temos esse lema, que o primeiro de tudo é o seguinte: contrate caráter e treine habilidades. Né? Às vezes a gente pega um currículo que tem várias habilidades, mas aí a gente precisa ver realmente o caráter da pessoa. E está sendo um desafio hoje, no mundo atual, as contratações, mas quando a gente vai para esse caminho da cultura, do caráter, não só olhar a habilidade, a gente consegue ter uma retenção e um índice percentual muito bom nas contratações. Uma coisa, Rafaela, que eu até observei lá no setor do Márcio de Logística, é que tudo existe meio que uma orquestra de processos e de acompanhamento que tem que funcionar. Então, imagino eu que essa complexidade de processos facilite também o teu recrutamento. Justamente. Porque você imagina, você solta uma pessoa que nunca trabalhou numa revenda na vida, que não sabe os processos, num setor que não tem nenhum processo. A probabilidade dela ser um colaborador ruim por culpa da empresa, ela é muito alta. Então, eu acredito que isso também é um fator determinante tanto para a sua contratação quanto para a permanência da pessoa. Porque você imagina, o que é que mantém uma pessoa numa empresa? Às vezes é o salário, às vezes é o aprendizado, às vezes é ela acreditar na marca, às vezes ela crescer na empresa. Também. Isso, ele precisa estar querendo fazer parte da empresa. Nós temos um diferencial também, que todo colaborador, quando ele é admitido, antes de ele assumir a função, nós integramos ele para que ele aprenda todos os processos, conheça as pessoas, ele seja habitual antes de começar na função. E aí, quando ele começa, ele não fica aquele famoso peixe fora d'água. Ele já entra sabendo quem são as pessoas, treinados, nós chamamos de integração, ele é integrado. E aí, isso faz com que a contratação ela tenha mais sucesso no percentual realmente de engajamento. E um questionamento que eu deixo para você que está assistindo o vídeo. Será que realmente a sua empresa ela tem problema com pessoas ou ela tem problema de gestão e processos? Porque se você contratou 10 pessoas ao longo de um ano para uma função e nenhuma deu certo, imagino eu que tem um problema que não são as pessoas, ou você tem o dedo muito ruim para escolher os 10 piores colaboradores da história para atuar na sua empresa. Então, qual é a tua opinião, Rafaela, sobre isso? Sobre essa conexão entre processo, pessoas, gestão, tudo isso, que no final do dia é uma engrenagem que tem que funcionar perfeitamente. Tem que funcionar, e um dos papéis principais de gente de gestão é o seguinte, é realmente acompanhar, não pegar o contratado, o colaborador e deixar na mão da liderança. Ele precisa estar sendo acompanhado, ele precisa estar fazendo avaliações de desempenho, até para que um futuro turnover não seja injusto. Né? Então, às vezes, o RH ele identifica que é uma falta de treinamento, é uma questãozinha que aconteceu ali. Algum problema particular que tem que apoiar essa pessoa também. Justamente, na correria do dia a dia, o gestor precisa desse suporte do RH para que ele também enxergue né, essas questões do seu setor para fazer com que o processo ande corretamente. E demitir faz parte do jogo, né, Rafael? Demitir faz parte do jogo. Tem muito empresário de pequeno e médio porte que tem medo de demitir, porque ele se apega à pessoa, ele se apega a esse detalhe. Agora eu quero que você seja fria. Momento de demissão. Qual dica você daria para um empresário que não tem a Rafaela dentro da empresa dele, que ele é o RH da empresa dele? Como é que você enxerga? Nós enxergamos o seguinte, nós temos uma cultura aqui também do setor, o setor principalmente de gente de gestão, que nós fazemos desligamento humanizado. Então, independente de não ter um RH ou não, o que separa são apenas muros e CNPJ. Então, quando o colaborador ele não está aderindo à cultura, quando ele não está aderindo à norma disciplinar, não precisa estar um RH ali, o próprio dono da empresa vai estar identificando. Então, desligar faz parte do jogo, e quando os resultados não vêm, que já é conversado com a pessoa e a pessoa não está aderindo, tem que desligar mesmo, porque é aquela história, um probleminha pode acarretar e acumular com outros colaboradores e prejudicar a sua empresa. Então, tem que ter pulso e tem que ter disciplina, e realmente, se for o momento, tem que desligar mesmo. Ela foi mal agora, mas exatamente isso que tem que acontecer na empresa. O seu setor, ele acolhe, ele treina e prepara. E caso essa pessoa não esteja conectada com tudo isso que você acredita, é normal que você tenha que substituir a pessoa. E não é que a pessoa é um mau colaborador. Não. É que provavelmente, dentro desse cenário, ele não tem capacidade de se desenvolver. Talvez em outra empresa, daqui a 10 anos, ele vire um gestor dessa empresa. Mas não quer dizer que ele é ruim por conta de um cenário atual. Então, não se apegue às pessoas. Se apegue ao resultado que você quer ter na sua empresa. E aqui a gente está falando de dinheiro, de faturamento, nada disso. A gente está falando
de crescimento. Porque vender é importante, mas você tem uma empresa que as pessoas querem trabalhar, eu acho que também é um desafio. E falando de marketing, é basicamente o endomarketing, o marketing interno da tua empresa. Como o teu colaborador fala da tua empresa quando ele está almoçando com os amigos. Justamente. Exemplo, eu estou no barzinho com meus amigos, como é que eu falo do meu trabalho? Será que eu falo bem? Será que eu falo mal? Será que o lugar que eu trabalho, eu gostaria que meus amigos trabalhassem? Ou será que eu vou sentar nessa mesa para descer a lenha na minha empresa e começar a criticar? Então, o seu endomarketing importa muito. E quando a gente fala de marketing, marketing não é só você gritar para quem está na rua. O seu principal cliente é o seu colaborador. Se o colaborador da CDBA não entender exatamente o que é a CDBA e o que são os produtos, a probabilidade dele ser um mau colaborador é gigantesca. Então, pelo que eu vejo, a Rafaela é quem cuida desse... Isso mesmo. Para deixar todo mundo na linha, engajado, motivado, e esse é o importante. Até a cerveja chegar no freezer... Existe todo um processo. Tem muita gente envolvida. Verdade. Saímos de gente para o dinheiro financeiro, que também é um setor extremamente importante. Muita gente só gosta no dia 5, né, do financeiro, mas o financeiro ele é extremamente importante para essa operação toda funcionar. A gente já veio da logística, da monitoria, da controladoria e de gente, e agora estamos aqui no financeiro. Na tua visão, o que é que essa abordagem que vocês têm dentro da CDBA faz com que ela seja eleita a melhor revenda do Brasil? Eu nem lhe perguntei do financeiro, né? É muito sobre parceria, sobre como a gente trabalha entre os setores, sobre os nossos processos muito claros e muito bem definidos. Isso é muito importante para que o financeiro é um setor de base, então a gente fornece a base para o setor comercial ter as informações na hora precisa, de forma correta e sempre tendo uma boa comunicação. Isso é muito importante. Perfeito. Então hoje, basicamente, você está conectado muito com o setor de vendas, porque ele faz a venda e faturamento e tudo mais. E aí como é que funciona essa rotina? O meio de pagamento, o cliente recebe prazo, você tem que estar... Como é que funciona, de maneira geral, um cliente que compra na CDBA, como é que funciona essa dinâmica financeira? Atualmente, a gente tem o aplicativo do BIS, né, que é uma exclusividade da Ambev, e os nossos clientes eles já fazem o pedido por lá, certo? E aí os clientes que querem prazo, querem boleto, esse tipo de coisa... Tem uma parte de uma análise, né, que é muito importante, que a gente verifica questões documentais, e tem a análise do comercial também para entender o potencial do cliente, esse tipo de coisa. Então, se aprovado, né, os clientes eles fazem o pedido no aplicativo, né, e aí é feita toda a parte da entrega, de tudo isso. Todo esse trâmite em conjunto, né? Todo esse trâmite em conjunto, exatamente. Perfeito. Uma coisa que eu perguntei para todos os líderes ali dos seus setores, se você pudesse dar uma dica sobre o seu setor financeiro. A maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo, elas são empresários de pequeno e de médio porte. Eles não têm toda essa robustez de setores e de pessoas. Uma dica para um empresário que ainda não tem um setor financeiro, ele mesmo que cuida do financeiro, que você acha que você faz aqui no seu dia a dia que poderia ajudar esse empresário na tua visão? Olha, uma coisa muito importante no financeiro, o financeiro é muito visto como um setor burocrático, mas ele é assim porque precisa ser. Então, é muito importante ter todas as informações atualizadas, ter realmente na ponta da língua os seus números de lucro, de inadimplência, de faturamento, e ter um acompanhamento diário desses números de fluxo de caixa, do seu capital de giro. Tudo isso traz uma boa base para a gente ter um financeiro e uma tesouraria bem equilibrada. É aquilo que a gente conversou lá com o Márcio. Os indicadores determinam o sucesso do que você vai fazer, porque não adianta tomar decisões baseadas no que eu acho. Eu acho que esse cliente vai pagar, vamos vender para ele. Eu acho que tal produto pode ter tal margem. Então, dentro dessa sua visão, está muito alinhado com o que todos os colaboradores da Ambev que falaram com a gente falaram, e eu acredito que isso é um dos fatores que fazem com que a CDBA tenha recebido essa premiação. E eu queria que você me falasse um pouquinho dessa rotina agora do teu setor, das pessoas que você tem aqui, como é que funciona na prática, para a galera entender como é que funciona esse setor dentro de uma revenda da Ambev. Totalmente. A nossa base são os indicadores, né? A gente precisa ter indicadores claros, metas claras.
E aí, atualmente, aqui no financeiro, além da parte da tesouraria, né, que é a parte de contas a receber, de pagamento, de fluxo de caixa, a gente tem o setor de cobrança, né, que faz a parte do contas a receber. Então, o contas a receber, ele olha questões de inadimplência, questão do faturamento da empresa, faturamento a prazo, faturamento à vista, faturamento a cartão de crédito. Eu tenho também um setor de cadastros, então, nós do financeiro é que efetuamos os cadastros dos clientes, né? A gente faz toda a análise cadastral dos clientes, se as informações estão corretas, se os clientes têm restrições nas bases de crédito. A gente tem um setor também de comodato, né? Que comodato são os empréstimos que a gente faz de material para os clientes. Então, a gente empresta vasilhame, empresta refrigerador, empresta mesa, né? Tem que controlar tudo isso também, porque é um investimento que vocês têm que comprar da fábrica para poder fornecer para o cliente, né? Exatamente. E quando a gente fornece para o cliente ele tem uma meta em cima desse material que a gente está emprestando. Então, a gente também faz o controle disso. Além do controle, né, de contrato, porque é um contrato jurídico, né? A gente também faz o controle se o cliente está comprando certinho, se ele está batendo a meta, se tudo que foi acordado nessa relação de comodato, o cliente ele faz, né? E além disso também, nós somos setores, né, que cuida da parte da tesouraria, então quando os motoristas, ao final do dia, quando terminam a rota, eles vêm prestar conta, né? Porque tem que prestar conta da entrega, dos canhotos, das notas fiscais, os recibos de recebimento de Pix, de cartão de crédito. Então também tem um setor que é mais focado nessa parte de recebimento. Tudo isso todo dia. Todos os dias. Se fosse colocar numa lista, daria uma lista bem extensa, né? Demais. Então, esse é um pouquinho do setor financeiro da CDBA, como a gente já falou várias vezes ao longo do vídeo, que recebeu essa premiação nacional, e pelo nível das pessoas que estão falando com a gente, dá para você entender um pouco porque a empresa ela foi reconhecida pela Ambev Nacional. Agora eu vou invadir um setor que eu sou suspeito para falar, porque aqui na Fada da Haste, ó, já sabe, né? Marketing e vendas. Comercial na veia e a cor da porta aqui tá combinando, né? Já estou invadindo aqui o setor comercial. Cadê os vendedores? Na rua, meu amigo. O vendedor tem que estar na rua vendendo. O povo tem que consumir produto. Verdade. O bicho está pegando na rua. Primeira pergunta que todo mundo imagina que quer saber. Qual o tamanho dessa equipe de vendas e quantos clientes em média essa equipe de vendas atende ali no dia a dia? Vamos lá. Hoje nós temos na nossa estrutura 19 vendedores que diariamente atendem em média de 500 a 520 clientes, isso semanalmente, totalizando aí uma base de mais de 3.000 PDVs. Então, nosso time está engajado aí na rua, atendendo por dia mais de 500 clientes. Uma coisa que eu até conversei com o Gustavo no começo do vídeo é que vocês têm uma separação de clientes, né? Você tem o bar, você tem o pequeno ponto de venda, você tem o grande supermercado. Exatamente. Como é que funciona na dinâmica aí essa divisão? Nós temos a segmentação por mesa, né? Nós temos 3 mesas, que são 3 gerentes de vendas, onde está subdividido a classificação do RN e o perfil do PDV. Então, hoje nós temos o atendimento de rota, que abrange todos os PDVs de bairro, que esses vendedores vão lá e atendem os pequenos comerciantes dos bairros. E nós temos a equipe segmentada, que atende o maior porte, o top conta já cliente da revenda. E nós temos também 2 setores que são dedicados aos bares, que são os VIPs da empresa. Então são os bares VIPs da empresa. Perfeito. Eu nem perguntei qual era a atuação dele, para você ver como eu gosto de comercial. Hoje, o que é que você faz dentro da operação da CDBA? Hoje eu sou coordenador comercial e eu cuido da parte estratégica do negócio. Então, entendi. O vendedor não sai para a rua para vender o que dá na cabeça dele. Tem todo um contexto e uma estratégia por trás. A nossa função aqui é receber a estratégia da companhia, absorver e desenvolver ferramentas para o time de vendas aplicar na rua. Hoje você vende? Oi? Você vende? Também. O comercial é na veia. Todo mundo vende. Gerente não vende. Conversa. Até o dono vende. Ele chega no bar e vende. Imagina. Tem que vender. Não cai nessa conversa não de que não concorra com o seu vendedor. Não é concorrência. É resultado. Em primeiro lugar, é resultado multiplicado. Limite, você não vai invadir o ponto de venda do seu vendedor. Você vai prospectar oportunidades que ele ainda não está chegando. Deixa eu vir rapidinho aqui falar com o Rodrigo. Mais uma venda superada com sucesso. Fala, Romário. O vendedor é assim, meu amigo. Agora deixa eu dar um recado aqui para os vendedores da Haste.
tem que vender toda hora, meu amigo. A gente chegou, ele estava vendendo. Com certeza. Já fechou uma venda aqui. Daqui a pouco o celular toca e eu não vou parar o vídeo, não. É vida real aqui. Rodrigo, diz uma coisa. Qual característica você acha indispensável num vendedor, independente da Ambev, de qualquer coisa que ele vai vender na vida? Cara, eu sou muito fã do otimismo, né? Primeiramente, eu preciso entender o que é que eu consigo fazer no mercado. Planejamento é muito importante antes de fazer qualquer execução e negociação na ponta. E isso é o que a gente consegue fazer muito bem na retaguarda, né? Como o Pedro falou, que ele é o coordenador comercial, que está aqui direcionando e entendendo as estratégias para dar as ferramentas para acontecer. Então, eu acredito que eu, como profissional, né, quando eu falo do RN do vendedor, somos todos vendedores, preciso realmente pensar e acreditar que vai dar certo. A partir daí, quebra o gatilho e a gente consegue efetuar, fazer o que tem que energia, fazer. né? Por isso que o setor comercial de grande empresa é barulho, é sino, é tambor, é bagunça. Por quê? Comercial é energia. Se o vendedor sai daqui triste, qual vai ser o desempenho dele? Aí não sai do canto. Aí ele chega no cliente, na realidade do Brasil, a maioria das empresas estão passando por cenários complexos economicamente falando. Você chega numa empresa que está em dificuldade financeira, depressivo. Qual vai ser o resultado disso? Com certeza. Todo mundo, olha, vida real. Depois eu continuo vendendo, né? Vida real. Entender sobre o tempo. Se for cliente grande, pode atender. Viu? Não, mas é grande demais não terminar essa parada aqui para depois. Ele confia no taco dele. Vendedor tem que ser assim. Então, complementando, a confiabilidade precisa ter, né? Isso. Então, esse cliente aqui depois vai me retornar mais uma vez. Eu vou dizer, bicho, estava em reunião agora e eu vou resolver sua vida. Então, a gente está aqui sempre para... E ele não vai deixar de comprar. Não vai deixar. Não vai deixar de comprar. Me tira uma dúvida. Hoje, qual é o SKU mais vendido aqui na nossa região? Cara, hoje o SKU mais vendido ainda é a nossa querida Skol. A Skol é a média nacional, né? Na Ambev como um todo, a Skol é o maior de todos. Na verdade, é Brahma, né? Brahma, porque a região a Brahma? É Brahma. Mas aqui na região é Skol, né? E aí, muito puxado pelo Skolatão, a Skol que a gente fala RGB, que são os retornáveis. Mas tem muita inovação chegando que está se aproximando. Para um novo público, né? É, só que aquele público antigo, do interior e tal, gosta aquela cerveja mais barata, de qualidade e com tradição. Perfeito. Então a Skol hoje ainda predomina aqui na região e também na parte da revenda. Skol. E essa pegada de novos produtos, por exemplo, a galera da parte mais saudável, bebida zero está ganhando uma força também. Como é que tu enxerga esse... A gente chama aqui como balance choice, né? Que são as cervejas balanceadas e equilibradas. Então tá chegando muito forte a Stella Pure Gold, que ela tem menos glúten, na verdade, não tem glúten. Imoral. Né? Então aquela sensação de estufamento você não consegue mais ter. Imoral. Tem até vídeo de nutricionista recomendando. Um pão e um bolo com a Stella que você não vai inchar. Tem vídeo de nutricionista recomendando a Pure Gold. Então hoje é o novo normal, né? Então é menos calorias. Quem faz exercício e também até quem não faz está fazendo essa conta de conversão. Sem contar também que não tira o paladar do produto. Por exemplo, Stella Pure Gold, no final também tem aquela sensação de amargor como a Stella tem. E está vindo muito bem com esse cenário. Então... Hoje, Rodrigo, na sua visão, dá para ser um vendedor da CD Bar e ganhar bem? Com certeza. Tendo pré-requisitos, principalmente, de entender e acreditar no seu potencial e depois nos mostrar que consegue ganhar bem, consegue fazer acontecer. Porque a gente é movido aqui de variáveis, né? São KPIs de produtividade que a gente determina na remuneração do RN, que é o representante de negócio. Então, ele precisa ter uma meta desafiadora, mas que é alcançável. Então, a gente tem todo na retaguarda aqui, por trás das câmeras, ferramentas que fazem com que o cara consiga chegar. Então, assim, ele querendo fazer acontecer, e a gente vai dar mais aquele empurrãozinho realmente, com ferramentas cabíveis para entregar o resultado. E com produto fora do normal? Não, aí nem se discute. Né? A gente representa aqui 70% do share do mercado. Tem muitas marcas aí. Fora isso também tem a parte de indústria, que é marketplace. Então a gente trabalha desde do chiclete ao leite condensado. Então assim, nós podemos dizer que hoje aqui é um supermercado online para o cliente que compra, que ele não precisa sair de onde ele está, lá do interior. Sei lá, tem um cliente lá, num sítio pertinho aqui, depois do quebra-mola, à esquerda, embaixo do pé de pau, que ele todos os dias sai para comprar aqui em Arapiraca, talvez na Rua do Sol aqui próximo, para enfrentar fila, não tem estacionamento não. O nosso RN já vai lá visitar para vender, por exemplo, uma cerveja, um refrigerante, e ele consegue ocupar o espaço também, incrementando um mix de indústrias, como Trident House, Red Bull, destilado, enfim. Todo esse mix aí vai agregar. E aí você pode pensar, como você falou, 70% de share no ponto de venda. Sim. E aí o cara que não entende bem, ele pensa, então é muito fácil vender esse negócio. Você já está em 70% do... Você vai lá tirar pedido. Justamente, mas tem 30% para remar e a gente não consegue virar um monopólio 100% porque tem
tomada de decisões do consumidor final. Ele opta por uns produtos mais em conta, e a gente não tem esses produtos velhos que chama, tem Core Plus, que é aquele intermediário, e tem o high-end. Falando de high-end, é o que realmente traz rentabilidade para o negócio, é aquela cerveja sofisticada, premium, né? Quem tem hoje a marca muito conceituada de Stella, Corona, uma vez que é a marca mais valiosa do mundo. Nós temos Spaten, que ela chegou realmente com preço bem agressivo, com qualidade superior. A original, ela estava no intermediário ali, juntamente com a Budweiser, ela deu upgrade agora, e é uma cerveja também sofisticada, high-end. Então, bicho, desde o consumidor final que gosta de uma cerveja Pilsen, para uma cerveja premium, a gente consegue atender. Show. Vou puxar uma cadeira aqui pra gente conversar mais. Vem pra cá. Vai acabar esse negócio. Tá gravando? Tem uma estratégia que eu acho fora do normal da Ambev e que inclusive eu já copiei em alguns modelos. Que como é que funciona? A Ambev ela fornece cadeira, mesa, freezer para o cliente em troca de uma exclusividade ou uma compra mínima que mantém o cliente dentro de uma margem. Então meio que você está fazendo o quê? Você está turbinando o ponto de venda do cara para fazer com que ele continue sendo teu cliente. E aí no setor de marketing, por exemplo, a gente fornece ferramentas para o nosso cliente sem qualquer tipo de custo para ele. Ele usa a ferramenta e se acostuma com a ferramenta e a gente consegue manter esse cara por mais tempo sendo nosso cliente. Sim. Na tua visão, essa estratégia que não é de hoje, né? Essa estratégia desde que existe a Ambev, ela sempre fez isso. Além de expansão de marca, de parceria, de manter o ponto de venda com a cara do produto, como é que tu enxerga essa estratégia? Cara, eu sou um consumidor final nato do que eu vendo. Gosto demais, nas minhas horas vagas, né, de tomar cerveja com os amigos. E aí, como eu sou um consumidor final, e eu vivo isso na íntegra, eu não sei chegar no ponto de venda e ter uma cerveja quente. Né, eu vou sair, eu vou mudar a marca, alguma coisa assim. Eu não vou beber a cocorada nem em pé, eu tenho que sentar. Então, né, basicamente isso. Então, preciso realmente ter ativos de giro aqui internamente para a gente negociar com o cliente e fidelizar mais ainda em função de estar ajudando ele a ter os acessórios necessários para atender o consumidor final lá quando for visitar o teu ponto de venda, por exemplo, um bar. Então, de fato, hoje a gente tem investimentos aqui que chamam-se materiais funcionais, como freezer, mesa, né, cervejeiras, que é porta-cerveja, o pessoal chama de camisinha e tal, para a gente estar atendendo a melhor parte. Agora, assim, a gente não tem tudo para todos. Como o Pedro falou anteriormente, a gente tem mais de 3 mil clientes, a gente não tem 3 mil freezer, a gente não tem 3 mil mesas, e pode ter, mas não chega no momento de uma vez só, vai chegando. Mas tudo é em cima de ROI, que é o tal do retorno do investimento. Então, a gente não consegue colocar no cliente uma quantidade que ele precisa sem que ele compre a meta daquele material. Por exemplo, tem muito cliente nosso, restaurante, que o foco dele é comida. Então a gente não tem no segmento comida, é bebida. Então o cara recebe muitas famílias, né, compra pouca cerveja, mas vende muita quentinha, muito almoço. E a gente for para trabalhar em cima do que ele precisa, a gente tem que ir lá botar várias mesas. Mas essa conta final não fecha a conta. Né, o retorno do investimento. Então compra pouca bebida, vende muita comida e para a gente não é viável. Uma vez que a gente também precisa atender aquele cliente que precisa de mais material, a gente não tem porque está lá no ponto de venda. Então a gente tem cuidado, quando fala a gente como gerente comercial, o gerente de vendas, o RN, no ato da negociação, explicar que nós temos sim o material, mas é condicionado ao retorno do investimento. E dá muito certo. Então eu vejo que esse material é muito essencial e a gente consegue, através disso, fechar muita exclusividade de parceria de contrato, porque a gente está ajudando o cara a movimentar a economia do ponto de venda dele. Até porque hoje, antigamente não, mas hoje, um ponto de venda vai abrir, ele quer abrir justamente só com CNPJ ou CPF e a gente remar no restante das atribuições. Bicho, eu preciso de boleto, preciso de prazo adicional sem adicional financeiro, preciso de pintura, de placa, de mesa. Peraí, então vamos lá. Chega até o momento que eu digo assim, vamos fazer o seguinte, vou pegar o seu currículo, colocar lá para você fazer o processo seletivo, para vir para o meu lugar, eu quero ser você agora, porque vai ser melhor para mim. E aí a gente pode olhar para essa modalidade de aquisição de cliente e de parceria com dois olhares. Tem um olhar do cara que vai pensar, você quer colocar um negócio lá para obrigar o cara a comprar o seu produto. Sim. E tem um olhar do seguinte, que na minha visão é o correto. Você está ajudando o pequeno empreendedor, porque essa é a realidade. O cara que tem mesa hoje, de qualquer marca que a Ambev atende, é o pequeno e médio bar. O bar gigante, ele não vai querer comprar essa ideia, ele vai querer fazer aquele outro modelo de aquisição. Então eu enxergo mais como um impulsionamento do ponto de venda,
Porque se eu sento numa mesa da Brahma, com o isoporzinho lá da Brahma, com o freezer da Brahma, a probabilidade de eu pedir uma Brahma é infinitamente maior do que eu pedir qualquer outra cerveja, inclusive da Ambev. Então, é muito interessante essa modalidade de parceria e faz com que o pequeno e médio negócio ele tenha um resultado muito grande. E como a gente vive de distribuição numérica, que é a famosa DN, a gente precisa atender aquele cliente que compra uma caixa de cerveja e aquele que compra um pallet de cerveja. Porque a gente preza muito a parte de distribuição do nosso produto, né, que é o somatório de todas as marcas e os segmentos que no final da conta, essa conta fecha. Então a gente trabalha muito em cima de sortimento prioritário por segmento de PDV. Então tem aquele PDV realmente grande, pequeno e médio, né, tem um PDV que trabalha com as cervejas premium e pouca cerveja aquela de menor preço, como também o contrário. Diante disso também, a gente também tem vários PDVs que trabalham com o litrão, né, porque ele é mais em conta com mais líquido. Então tem aquela galera lá no interior, que é no sítio, praticamente, que ele preza muito essa parte do litrão, porém, para a gente aqui, não traz muita rentabilidade, como, por exemplo, o litrinho, né, que dá mais rentabilidade não só para a gente, como também para o dono do ponto de venda, que também o giro é mais rápido. Então, até eu brinco com o cliente quando eu vou tentar reverter a situação de uma embalagem maior para menor. Se bicho, para você, o cara chegar aqui sozinho e pedir um litrão, ele vai passar várias horas para tomar. O litrinho, eu falo por mim, se eu chegar sozinho no bar, talvez não seja a pessoa essencial para falar sobre volume, né? Ele vende e consome, meu. Né? Porque eu sou um cara que aprecia demais isso aí e gosto de verdade. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta fora do seu Pode cargo. falar. Um cara na sua função que não consome o produto, o que é que você acha? Que não consome? Cara, assim, cerveja ele precisa beber, né? Álcool. Eu não consumo álcool, tem que consumir a cerveja sem álcool, o refrigerante. Mas de todas as formas ele tem que pelo menos de vez em quando dar uma bicadinha. É essencial ele entender E visitar pelo menos o cliente dele, né? Tem que visitar. Né? E assim, eu tenho uma frase muito bacana que eu uso e dá certo, que é as melhores negociações é na mesa do bar. Ou seja, depois do formal. É onde as coisas acontecem. Porque muitas das vezes a gente chega no ponto de venda e a gente não tem tempo hábil de tratar sobre outras coisas fora de campo. E naquele momento lá, tá todo mundo lá querendo vender também, e o cara fica meio sufocado e o dia do cara é o sol. Depois de lá, aí você começa a brincar, começa a resenhar, você dá um brinco com o cliente, você explica outras situações, fala da vida pessoal, chega numa resenha, tira uma brincadeira e sai de lá com a venda fechada, sem precisar ser uma coisa tanto formal. Porque no final do dia, venda é relacionamento, técnica e ter bons mecanismos alinhados ao produto, às ofertas e tudo mais, para você vender. Você vender sendo o inimigo do seu cliente é uma missão impossível. Você vender um produto ruim é muito mais desgastante do que vender um produto bom, e imagino eu que a CDBA, pelo número de resultado e pela premiação nacional, seja referência nisso tudo. Bom, de verdade, o relacionamento, esse tal do network aí ajuda bastante o nosso avanço. A gente construiu solidamente aí, primeiramente, a confiabilidade dos PDVs, mas tem que visitar, tem que conversar, tem que entender o sentimento do nosso cliente. É claro que a gente não consegue dar suporte 100% do que ele precisa, mas devagarzinho a gente vai chegando lá e vai tentando remar e costurar com a ferramenta que a gente tem. E com certeza a gente está construindo vários resultados positivos aqui em relação ao que já vamos por aqui. Eu vou levar o Rodrigo para treinar meus vendedores. Vamos embora. Agora nenhum dos dois bebe. Bebe não? Então o treinamento e o meu desafio é fazer ele beber. Pelo menos uma Pepsi Black, né? Pode ser. Fazer ele beber. Show de bola, valeu, Rodrigo. Valeu, amigo. Bom negócio, um grande abraço. Antes de finalizar, estou aqui com o Douglas. Falei lá com o Rodrigo. A gente não entrou no setor de marketing, porque a CDBA ainda não tem um setor de marketing interno. Nós operamos esse setor de marketing temporariamente, muito importante deixar claro, porque o nosso objetivo é que a CDBA tenha, até o ano que vem, o setor de marketing interno. E eu queria ouvir de você agora a sua visão do setor de marketing que nós estamos atuando aqui junto com vocês. Cara, eu queria dizer só que quem não é visto não é lembrado, né? Então, tudo que a gente faz aqui dentro, vocês puderam perceber, muitas das coisas estão nos bastidores. A galera nem sabe tudo que a gente faz até que o produto chegue ao consumidor, chegue ao nosso cliente. Então, esse trabalho que a gente está desenvolvendo em parceria com vocês, ele dá a oportunidade da gente conseguir mostrar tudo o que acontece até que os produtos eles cheguem ao nosso cliente e principalmente todo o esforço que a gente faz para que isso seja feito com qualidade, com agilidade no atendimento e com disponibilidade de produtos, que estamos falando não mais de uma
empresa que vende apenas produtos Ambev. Estamos falando de um portfólio gigante de mais de 300 SKUs diferentes. Então, tudo isso exige uma gestão muito robusta. Então, não adianta a gente fazer entregas sem o setor de segurança, sem a pessoa de frota cuidando da qualidade da frota, da manutenção, sem a pessoa que está fazendo as compras na fábrica, sem o pessoal que está acompanhando o desempenho da galera da entrega na rota, para poder garantir que o seu pedido chegue, não haja devolução, não haja contratempos. Então, isso é muito importante. O setor de marketing dentro da CDBA vai permitir que a gente consiga integrar ainda mais as nossas atividades, os nossos objetivos e estratégias com o que o cliente também está demandando no mercado. Né? Que esse é o intuito principal da Haste. Nós implantamos o setor, disponibilizamos um time, contratamos pessoas para prestar o serviço com a visão de construir isso para vocês no futuro. Porque nós não visamos que o cliente seja nosso cliente a vida toda, porque o marketing interno a gente sabe que é muito mais rápido e objetivo, às vezes, do que um marketing terceirizado. Então, nós operamos temporariamente marketing de empresas e a CDBA é uma delas. Então, gostaria de te agradecer, Douglas, por permitir, junto com a direção, que a gente pudesse mostrar todos os detalhes dessa operação. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos e eu não poderia, de forma alguma, começar num local diferente. Além de ser nosso cliente, é uma empresa de destaque, é uma empresa que tem coisas que a maioria das empresas não tem e é uma empresa que, com certeza, vai trazer muito retorno para o nosso conteúdo aqui. Muita gente vai assistir e vai compartilhar. Eu também agradeço a vocês por todo o trabalho que vocês vêm desenvolvendo junto com a CDBA. É notável que a gente começou a mostrar toda a movimentação de tudo que a gente faz. A gente vê principalmente uma valorização das pessoas que estão aqui e conseguem agora mostrar também o quanto o trabalho deles é relevante, e não apenas o do vendedor, mas também da galera que está no armazém, da galera que está no financeiro, do pessoal de gente, controladoria, e todo esse bastidor é importante para que a gente consiga mostrar todo o esforço que a CDBA emprega para que a gente continue oferecendo sempre o melhor serviço na distribuição de produtos. Show de bola! Marketing é isso, turma. Mais um vídeo concluído. Antes de sair do vídeo, 3 pedidos. Se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo que você está assistindo com alguém que tem qualquer tipo de negócio ou com alguém que toma qualquer produto que sai daqui de uma revenda da Ambev, porque eles vão gostar de entender como essa operação funciona. Valeu, Douglas. Muito obrigado.